Felicidade Clandestina, por Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta, tinha cabelos excessivamente cacheados e amarelados. Ela tinha um busto enorme, enquanto todas nós ainda éramos planas. Como se isso não bastasse, os 2 bolsos da blusa acima do peito estavam cheios de doces. Mas ela tinha o que qualquer garotinha que adora histórias gostaria de ter: um pai dono de uma livraria. Não conseguia usá-lo muito, e nós menos ainda. Até nos aniversários, em vez de um livrinho barato, pelo menos, ela nos dava um cartão postal da loja do pai. Além disso, sempre havia alguma paisagem do Recife, cidade onde morávamos, com suas pontes frequentemente vistas. No verso, ela escreveu com uma caligrafia elaborada palavras como data de nascimento e memórias. Mas que talento ela tinha para a crueldade! Enquanto fazia barulho, ela chupava um doce, ela só pensava em vingança. Como aquela menina devia nos odiar, nós que éramos inverdavelmente fofas, magras, altas, com cabelos soltos. Ela exerceu seu sadismo sobre mim com calma ferocidade. Na minha ânsia de ler, não percebia as humilhações que estava infligindo a mim mesmo. Continuei pegando emprestados livros pelos quais ela não estava interessada. Até que chegou o grande dia em que ela começou a me infligir tortura chinesa, como se fosse de passagem. Ela me informou que tinha o Renato Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grande, meu Deus, era um livro para viver, comer e dormir, e totalmente além das minhas capacidades. Ela me disse que se eu passasse na casa dela, no dia seguinte, ela me emprestava. Até o dia seguinte, com alegria, eu me transformava na mesma esperança. Eu não estava vivendo, eu estava flutuando lentamente em um mar calmo, as ondas me levando de um lado para o outro. Eu literalmente corri para a casa dela no dia seguinte. Ela não morava em um apartamento como eu, mas em uma casa. Ela não me deixou passar. Com um olhar fixo no meu, ela me disse que havia emprestado o livro para outra garota, que eu deveria voltar para buscá-lo no dia seguinte. De boca aberta, fui me afastando lentamente, mas logo a esperança tomou conta de mim novamente e eu estava pulando pela rua, que era o meu jeito estranho de andar pelas ruas de Recife. Naquela época eu não caí, fui guiada pela promessa do livro. O dia seguinte chegaria, os próximos dias seriam minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava e eu não caí nenhuma vez. Mas as coisas não eram tão simples. O plano secreto da filha do dono da livraria era sereno e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu na porta da casa dela, com um sorriso e o coração batendo forte. Todos ouviram a resposta calma, que o livro ainda não estava em sua posse, que ela deveria retornar no dia seguinte. Mal imaginava eu que mais tarde na vida o drama do dia seguinte se repetiria para o meu coração palpitante em outras ocasiões, como aquela. E assim continuamos. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que enquanto a Billy não fosse completamente drenada do seu corpo gordo, seria por um tempo indeterminado. Comecei a suspeitar e às vezes suspeito que ela havia me escolhido para sofrer, mas mesmo desconfiando, às vezes aceito, como se quem quer que me fazer sofrer precisasse desesperadamente que eu sofresse. Quanto tempo? Eu ia à casa dela todos os dias, sem perder nenhuma. Às vezes ela dizia: bem, o livro estava comigo ontem à tarde, mas como você só chegou hoje de manhã, eu emprestei para outra garota. E eu, que não tinha propensão a olheiras, sentia as olheiras se afundarem sob meus olhos surpresos. Até que um dia, quando eu estava na porta de sua casa, ouvindo silenciosamente, humildemente, sua recusa, sua mãe apareceu.
Ela devia ter ficado surpresa com a presença silenciosa e cotidiana daquela garota na porta da sua casa. Ela pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, pontuada por palavras pouco claras. O fato dela não entender parecia cada vez mais estranho para a senhora. Até que a boa mãe, ela finalmente entendeu. Ela se virou para a filha e exclamou com grande surpresa: "Mas esse livro nunca saiu de casa, você nem quis lê-lo?" E o pior, para a mulher, não foi a descoberta do que estava acontecendo. Deve ter sido a descoberta horrorizada da filha que ela tinha. Ela nos espiava em silêncio, poder da perversidade da sua filha desconhecida, a menina loira parada na porta, exausta, no vento das ruas do Recife. Foi então que, finalmente se recuperando, ela ordenou com firmeza e calma: "Filha, você vai me emprestar esse livro agora mesmo. E para mim. Você fica com o livro, filha, pelo tempo que quiser. Entendido?" E isso foi mais valioso do que se eu tivesse recebido o livro. O tempo que você quiser. É tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a audácia de querer. Como saber o que aconteceu depois? Fiquei atordoada e foi assim que recebi o livro em minhas mãos. Acho que não disse nada. Peguei o livro. Não, eu não comecei a pular como sempre. Afastei-me muito lentamente. Eu sei que eu estava segurando o livro grosso com as duas mãos, pressionando contra meu peito. Também pouco importava quanto tempo levei para chegar em casa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Quando cheguei em casa, não comecei a ler. Eu fingi que não tinha, só para depois sentir o choque de tê-lo. Horas depois, abriu, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o novamente, dei uma volta pela casa, adiei ainda mais para ir comer pão com manteiga, fingi não saber onde tinha colocado o livro. Encontrei-o, abri-o por alguns instantes. Eu criei os mais falsos obstáculos àquela coisa clandestina que era a felicidade. Para mim, a felicidade sempre teria que ser clandestina. Era como se eu já tivesse um pressentimento. Quanto tempo levou? Eu vivia no ar. Havia orgulho e modéstia em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes eu ficava sentada na rede, balançando com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em puro êxtase. Eu não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com meu amante.